Então, a gente está no livro, né, de Jair, né, que está na sua primeira semana. No domingo, a gente lê o livro Iniciação à Viagem Astral, justamente no domingo que a gente lê ele. E nós estamos na parte justamente em que o grupo, né, capitaneado pelo Miramês, eles acabaram de fazer um atendimento do motorista de táxi, que ia sofrer uma violência, mas pelo apego dele ao bem, às orações, ao mundo maior, junto com a esposa dele, todo o evento teve um final que a gente pode dizer feliz, e nada de mal aconteceu a ele. E terminado, né, as primeiras explicações sobre o que tinha acontecido, né, o grupo estava se preparando para novos trabalhos, né? E o Miramês vai fazer uma oração. Né? Naquela praça, Miramês olhou para o padre Galeno como se estivesse falando, e esse entendeu o convite. Ficou de pé e fez uma oração mais ou menos nesses termos. Senhor Todo-Poderoso, conversamos aqui acerca dos interesses coletivos e pedimos ajuda para que sejamos mais atentos nos nossos deveres diante dos outros, principalmente dos que sofrem. Permite, Senhor, que tenhamos forças para o bom desempenho da missão, sem alardear o que for feito por nós, em todas as direções da assistência. Rogamos tuas bênçãos, Pai de bondade, para que possamos encontrar mais recursos em nós, mesmos para o perdão das ofensas, de maneira que o amor circule em nosso coração, livre de conveniências. Na escola da vida, por todos os lados, Está sem som. É que eu me perdi. Pedimos à nossa mãe, Maria Santíssima, que vele por nós dos altiplanos onde reside e que as suas mãos, que se acham em Deus e trabalham em Cristo, possam nos proteger sempre. Vamos sair para o trabalho e para nós não existe noite, pois estamos vivendo em pleno dia eterno. Que a eternidade do bem seja a nossa meta, hoje e sempre. A resposta foi maravilhosa. Sentimos-nos envolvidos por uma luz espiritual indescritível e fomos assomados por um entusiasmo grandioso para o trabalho. As nossas roupas espirituais pareciam revestidas por uma claridade agradável e sentíamos a influência incomparável da mesma em nosso íntimo, no que se refere à esperança e à alegria. Miramês. Peraí, só um minutinho. Caramba. Miramês, pelo que notamos, fazia muita força mental para desfazer um halo de luz, onde o verde encantador mesclava com o azul sem precedentes, nascidos
explosão de um centro da cor do sol, que o coração fornecia como fonte inesgotável. A vontade que tive ao contemplar aquele espetáculo foi de ajoelhar e chorar de gratidão. Mas o nosso instrutor espiritual olhou para todos nós com meiguice e falou com ponderação: vamos trabalhar? Com poucos instantes, estávamos entrando em uma simples residência de um bairro distante. Ali, iríamos convidar um nosso irmão para a saída astral, caso fosse possível. Vamos passar a chamá-lo de 22. Pilhas de livros eram vistas em todo o seu quarto. Era de se notar que ele gostava do espiritualismo, mais acentuadamente de esoterismo. Estava lendo um livro que se chama Práticas Esotéricas, cujo autor, após seu desencarne, adotou no plano espiritual o pseudônimo de Loester. Os seus olhos denunciavam cansaço, mas a sua mente pedia mais conhecimento, e o sono esvaiu-se pela tensão que o exagero da leitura exigia dos nervos. Alguns encarnados nos acompanhavam em adestramento espiritual. 22 começou a bocejar. Foi até a pia, passou água no rosto, espreguiçou e abriu a janela do quarto, profundamente várias vezes, pois isso fazia parte dos seus esticados exercícios esotéricos. Mentalizou em torno de si um casulo de luz, como se fosse uma corrente prânica, e visualizou-se dentro dessa atmosfera iluminada, alimentando-se dela. Cada um de nós executava um dever específico. Abílio encontrou na cozinha 4 mulheres desencarnadas à espera de 22, para saírem juntos pelo espaço e gozar as delícias que os sentimentos inferiores sustentam. Abílio pediu a ajuda de Fernando e convidaram as irmãs a se retirarem, com profundo respeito, dizendo que tinham sido convidados por 22 para tratarem de certos negócios de interesse do mesmo. Elas quiseram discordar, porém não conseguiram e saíram mal-humoradas. 22 fez mantras ou afirmações, condicionando pensamentos positivos na mente e acomodou-se no travesseiro. Miramês aproximou-se do seu leito com naturalidade. Acenou as mãos para que todos nós pudéssemos observar. Colocou as mãos na cabeça de 22 e lhe aplicou vários passes horizontais. Retirou com habilidade certa porção de fluido do tórax e os passou para a caena, que os recolheu em um frasco maleável. Em seguida, olhou firmemente para o centro das sobrancelhas do candidato à viagem astral. Deu algumas ordens mentais e ele relaxou-se, começando a ressonar. Miramês nos mostrou como se ajusta o corpo astral ao físico. Eles se interligam por feixes de forças às glândulas endócrinas e se unem como se fosse um cordão luminoso, um só cordão luminoso. Nos outros pontos fisiológicos, distanciam-se os filamentos e para cada órgão em particular, há uma vibração pulsátil característica, emprestando coloridos diferentes até a última célula do corpo. É um comando total, obedecendo ao comandante no seu quartel-general. Cabe-nos o dever de dizer que, na verdade, há inúmeras modificações nesse ajustamento, tanto quanto os corpos existentes na Terra. Estamos estudando apenas um dos bilhões existentes. Nós observávamos o músculo cardíaco, algo acelerado, pelos últimos pensamentos, mesclados com as afirmações que o esoterismo lhe empresta para sua serenidade.
A atmosfera que circundava 22 mudava de cor, pela instabilidade de seus sentimentos. Miramês chamou suavemente e ele começou a flutuar. Tornou a chamar e ele subiu mais. O seu corpo físico estremeceu e notamos que o perispírito obedecia igualmente ao pensamento do hipnotizador. Miramês o ajudou mentalmente a ficar de pé e ele abriu os olhos, assustado. Agarrou as mãos do nosso instrutor espiritual e pediu bênção, beijando-as várias vezes com humildade, solicitando socorro e implorando amparo diante das suas fraquezas. Meio choroso, ele disse: Senhor, eu faço exercícios espirituais todos os dias, e nisso ponho toda a minha confiança, como sendo portas abertas para que eu alcance a luz da libertação espiritual. Entretanto, ainda sinto dificuldades de deslocar minha mente dos extremos para o equilíbrio. O que diz o Senhor a esse respeito? Para mim, considero uma responsabilidade a presença desses anjos ao meu lado. Não mereço tanto, porque sei das minhas inferioridades. O Senhor deve ser o Loster, ou então o nosso patrono, Antônio Olívio Rodrigues. Para mim não é apenas uma felicidade, é o próprio céu que entrou na minha casa. Miramês, serenamente, respondeu com benevolência. Estimado companheiro, estamos longe de ser anjos. Nós também estamos à procura das inspirações desses seres já libertos do fardo da carne. Somos simples companheiros que já despertamos para o servir com o Cristo. E viemos aqui convidar-te para um passeio, onde a fraternidade, o amor, a disciplina e a moral sejam os caminhos. O serviço nos chama como voz de trovão, em todas as direções do universo. O que nos falta é o trabalhador que nada exige e que nunca se lembra das feridas do caminho, onde o passado não foi bom. Nós não devemos pensar no passado, nem no presente, e, para bem dizer, excluir também o futuro, vivendo o eterno, visando o bem, onde Deus e Cristo nos chamam. Não somos quem pensas, e sim irmãos comuns, junto com todos que procuram nas lições da vida a vida das lições. 22, olhando para nós, emocionado, e eu, comigo mesmo, comecei a analisar o candidato assim conjecturando. Esse vai ser um dos melhores no trabalho que estamos fazendo. Ele está consciente de tudo e, ainda mais, é muito humilde. É dado à leitura espiritualista e faz exercícios para fortalecer suas ideias. Está em posição melhor do que muitos desencarnados. Padre Galeno percebeu meu pensamento e falou baixinho em meu ouvido. Ele é ótimo, Lancelin. Eu também o admiro. Não obstante, ainda não o ideal para nós. A sua fraqueza é mulher, é sexo, vê bem. Quando se movimentando na carne, ele é casto. Nunca tocou em uma mulher, temendo mesmo a presença delas. Mas a sua mente é poluída por todos os campos sensuais. Aqui vale a pena uma paradinha, né? Para a gente sempre lembrar. Às vezes aquilo que a gente é durante a vigília encarnado não condiz exatamente com que a nossa complexidade, né, da nossa totalidade representa na verdade. Que a gente já discutiu várias vezes, né, a situação de, ao reencarnarmos, a maior parte dos nossos conhecimentos, das nossas memórias, das nossas capacidades,
são, de certa forma, bloqueadas para que nós não tenhamos acesso a elas e assim possamos levar uma vida mais dentro do que antes da reencarnação foi discutido e programado. Mas todos nós já sabemos que quando a gente se recolhe para dormir, o nosso espírito se liberta um pouco. E com essa libertação, essa emancipação espiritual, muitas das vezes a gente consegue sim acessar parte dessas memórias que durante a vigília, né, durante o período acordado, a gente não tem acesso. E aí a gente muitas vezes reencontra facetas de cada um de nós que nos remetem a um passado de desarmonia. E elas ainda são muitas vezes tão fortes que nos arrastam para aqueles sentimentos, como é o caso do 22. Ele era uma coisa enquanto acordado se movimentava pelo mundo, mas ao dormir ele dava vazão a um outro 22, né? Que ainda era muito forte, muito presente na sua vida realmente, né? A carne ainda o distrai, por vezes, mas quando está no plano do espírito, ainda mesmo em sonho, é um desastre. Não há quem o segure, e já sabendo disso, aquelas que também vibram na faixa do sexo, desenfreado, acompanham verdadeiros bacanais. Aí cabe aquela máxima, né, que de vez em quando a gente repete aqui, né? A gente não pode parecer, a gente tem que ser. Então, muitas vezes as pessoas acham que aquilo que elas são durante a sua trajetória encarnada, durante o seu dia a dia, representa de fato o que elas são. Mas, na verdade, muitas vezes aquilo é só uma fachada que a gente tenta mostrar. Mas no momento que a gente tem mais acesso à nossa memória passada, a gente se transforma, às vezes, em coisas totalmente diferentes e que se aproximam muito mais da nossa realidade. Alguém quer falar? Sou eu que quero falar. Eu gostaria, assim, de tentar entender de uma maneira melhor, deixa eu abrir minha conta. Porque, assim, aí está se falando de pessoas, nesse caso, uma pessoa até espiritualista, mas a grande maioria da população não tem o conhecimento, não tem a fé e não acreditam em muitas coisas. Como faz para vigiar, como faz para vigiar na vigília e como faz para vigiar no sono, né? Que ainda é mais difícil ainda. Porque a pessoa que está lendo esse livro já é uma pessoa que está voltada para um entendimento diferente. Mas a grande parte da população nem sequer acredita em reencarnação. Né? E aí, como funcionaria? Como seria possível, né, haver um esclarecimento para que se tomasse mais de conta do seu ser, né? Porque, na verdade, o ser aqui, que é muito mais importante do que qualquer coisa, é o ser acordado, porque o entendimento dormindo é outro para muita gente. Como faz para se espalhar que esse entendimento assim, eu fico um pouco confusa às vezes com relação a algumas coisas, porque assim, é uma coisa eu acreditar, outra coisa é o vizinho ali acreditar da mesma forma. Bom, para começar, amor, cada um tem a sua trajetória. Então, se o vizinho acredita ou não acredita, ele pensa diferente, isso é com ele, né? A gente não tem interferência nem qualquer importância, de fato, para a nossa trajetória, quem está ao nosso redor está fazendo ou não. Da mesma forma que existem espíritos que, quando
adormecem, se desdobram, dão vazão a coisas desarmonizadas, existem muitos dentro desse universo que você citou, que não tem conhecimento de nada disso, que quando desdobram, eles são muito mais equilibrados, muito mais harmonizados até do que são no seu dia a dia acordado. A regra não é essa, todo mundo vai adormecer e dar vazão a só coisa ruim. Existem muitos e muitos espíritos que a gente pode dizer o contrário, né? Que quando adormecem vão fazer coisas muito mais gratificantes, muito mais amorosas do que tem condição de fazer enquanto estão acordados na vida encarnada. O importante da gente saber é que isso aqui é potencial. Como nós não somos escolhidos porque somos muito elevados, porque já aprendemos alguma coisa. É porque a gente tem potencial. A gente pode se colocar aqui, nós que participamos desse grupo, no mesmo patamar, falando isso didaticamente, desses escolhidos por essa equipe do Miramês para participarem desse treinamento. E a gente vê que, normalmente, a maioria deles são ligados ainda a muitas desarmonias, desequilíbrios, e muitas vezes o trabalho não consegue ir em frente porque o encarnado que eles vão lá visitar se perde nos seus pensamentos, nas suas memórias, nas suas sintonias. Então, tudo isso, nós todos, né, englobando nós aqui e eles no livro, temos o potencial. A espiritualidade já sabe que a gente começou um processo. Mas esse processo segue mais ou menos, né, dentro das devidas proporções, um mecanismo semelhante à própria transição planetária. Ele vai sendo feito aos poucos. Pelo fato do 22 ter essa grande ligação com o desequilíbrio da sexualidade, sensualidade, a equipe não... não, então ele não serve para a gente. Eles conhecem o potencial que ele tem. Como eles conhecem um potencial que cada um de nós tem. E eles sabem que cada um aqui pode fazer uma besteira maior que o outro quando vai dormir. Mas isso não é o que os movimenta, não é o que faz a espiritualidade se aproximar e trabalhar conosco. É porque eles sabem que todos nós temos potencial, mas não só nós, todos temos o potencial e a certeza que nós vamos seguir a estrada em frente, porque a evolução é inevitável. Máximas que são ditas, às vezes, mas não são realmente compreendidas, se não for pelo amor, vai pela dor, que a evolução vai te levar para frente. Então, isso faz parte da nossa história. E tudo isso vai sendo gradativo. Uma pessoa que não tem conhecimento desses livros, de espiritualismo, ou de qualquer formação religiosa, amorosa, ela pode começar a ter contato com esse tipo de pensamento na rua, com uma situação que ela visualiza, ou que ela passa, e isso vai despertando algum sentimento. A gente não pode esquecer que mesmo os espíritos mais endurecidos, mais violentos, mais desarmonizados em relação ao próprio Cristo, eles também têm dentro de si amor, eles também têm dentro de si carinho por alguém, eles têm ao seu redor espíritos que se preocupam com eles, que os amam. Então, é tudo uma questão de tempo. A gente entender exatamente esse processo é complicado, porque para cada um vai funcionar de uma forma, e isso vai se desenvolver de uma forma. Mas eles trabalham muito dentro do potencial daquele momento que a gente tem. É o que ele fala, que muitas pessoas se preocupam com o passado, outras com o futuro, outros com o presente. E o Miramês lembra que... O Miramês ou o Galeno, não lembro agora. Diz que a gente tem que lembrar da eternidade. Que a gente, na verdade, da nossa imortalidade. Né? Porque eterno é só Deus. Nós fomos criados por Ele. Então, se a gente foi criado, a gente não é eterno.
Nós somos imortais. E isso vai nos dar o tempo de aprendendo, de tendo contato com isso. Se não é aqui encarnado, é no momento que a gente está na vida espiritual. E isso faz até trazer um assunto que muitas pessoas tendem a dizer: nós estamos na Terra para aprender, aqui é uma escola. Não é bem assim. Aqui na Terra é um tipo de escola que a gente aprende e num momento, em outro momento, a gente tem que colocar em prática o que aprendeu. E da mesma forma acontece no mundo espiritual. A gente também ali tem aprendizados e momentos de colocar em prática. Então, na verdade, não tem essa história de, não, eu estou no mundo espiritual, mas eu tenho que vir para a Terra agora encarnar, porque eu preciso aprender. Não, o aprendizado é constante. E a colocação em prática do que a gente vai aprendendo também é constante. Aqui no mundo espiritual, aqui na Terra, no orbe que seja, isso não para. Eu acho, na verdade, que é tudo um grande fluxo do amor. Né? Sim. O movimento amoroso é que faz todas as transformações, sejam elas mentais, espirituais ou aqui mesmo no plano físico. Acho que a condução do amor, o entendimento do amor, que o amor gera todas as outras coisas, gera perdão, gera iluminação, gera sabedoria, gera tudo. Então, acho que uma grande condução para tudo é o reflexo e reflexão do amor. Tu vê, mesmo o 22, ele tem consciência de que ele não está longe, digamos assim, de um equilíbrio maior. Mas ele está se esforçando. Ele se esforça. Então, esse esforço que ele faz durante encarnado, em algum momento vai começar a envolvê-lo também no momento de desdobramento. Ele daqui a pouco, daqui mais um tempo, ele vai começar a ter, esses pensamentos vão começar a interferir nos pensamentos desequilibrados que ele dá vazão, e isso vai se modificando cada vez mais. Como acontece no próprio momento, coisas que a gente está acostumado a fazer quando acordado, e com o tempo aquilo passa a não ser mais tão legal, você passa a não sentir mais tanto prazer em fazer aquilo e vai abandonando. Essa relação encarnado e desencarnado dos pensamentos também começa um interferir no outro. Então, aos poucos, esses pensamentos, esse esforço que ele faz acordado, começa a interferir, e ele tem ajuda espiritual para isso. Todos nós temos. E da mesma forma que a gente pode chamar de determinados vícios que nós realizamos durante o nosso momento acordado, que a gente vai deixando, às vezes coisas simples, né? Um fuma, o outro bebe, o outro é guloso, e vai abandonando, vai se reequilibrando, que a gente vai percebendo que aquilo não é legal, a gente vai se ancorando em exemplos que a gente vai vendo, que a gente vai tendo informação. Da mesma forma, isso vai acontecendo nesse momento desdobrado, que você dá vazão a uma mentalidade mais ampla. E essa conduta encarnada vai também interferindo e influenciando o nosso momento desdobrado. Vamos lá, então. Já até passou um pouquinho.